Programação da tarde com o segundo painel do dia, modelos, ferramentas e infraestrutura para a adoção de IA, que terá participação da Verônica Rowe, líder de políticas públicas da Latam, da Meta, Léo Almeida, diretor da Google Cloud, e Leonardo Santos, cofundador e CEO da Semantics. E convido o Henrique Faulhaber para mediar o painel. Sejam bem-vindos. Pode sentar. Bom, boa tarde a todos aqui, voltando ao almoço. Pontuais de novo, 2:02, muito obrigado. Muito obrigado. Esse painel aqui, eu primeiro quero explicar por que eu estou moderando. Quem ia moderar não seria eu, seria a Cristina de Luca, que é uma jornalista muito boa do nosso meio, né, especializado, e ela, infelizmente, já teve um problema de saúde. Infelizmente, ela teve um problema de saúde, aí eu estou vindo aqui, com muito prazer, moderar esse debate aqui das 14h, que é com o pessoal da indústria, né? Google, Meta, Semantics, né? A gente vai fazer um bate-papo. Nenhum de vocês trouxe um PowerPoint, né? Então vão ser intervenções de 10, 12 minutos, aberto para perguntas. Cada uma das companhias vai falar a sua visão, estratégias. Então eu acho que vai ser bastante proveitoso para nós aqui. Então, eu vou apresentar. A gente vai começar pela Verônica. Rui. Como é que fala? Desculpe, Verônica. A Verônica é especialista em políticas públicas de gestão governamental pela Escola Paulista de Direito e mestre em sustentabilidade pela UNP. Ela é da área de policy da Meta. Ela vai falar sobre algumas ferramentas, produtos da Meta e falar sobre a estratégia da Meta em relação à inteligência artificial nesse espaço que nós temos aqui de discussão da IA para uso pelas organizações. Verônica, a palavra é sua. Pode falar em pé, acho que talvez você pode falar tanto aí quanto aqui, como você quiser. Tá bom, obrigada, Henrique. Boa tarde a todos. O Henrique deu uma missão bem fácil, que ele falou assim, vai lá falar do Llama 3.1 depois do almoço. Super fácil para nós, né? E ele não mencionou, mas eu sou bióloga de formação, então vocês imaginam só uma bióloga falando de tecnologia. E na Meta a gente brinca que todo mundo é muito tecnológico, então eu tenho até fichas em papel para poder lembrar do que eu preciso falar. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer em nome da Meta o convite do Henrique, do pessoal da Inova, aqui por toda a organização. Muito bom estar aqui hoje falando com vocês. Basicamente, nos meus 10 minutinhos aqui, eu vou abordar 3 temas principais que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, vocês saberem. Então, o primeiro deles eu vou falar da questão da inteligência artificial por trás de todos os nossos aplicativos. Depois eu vou passar um pouquinho sobre o Llama 3.1, que foi o nosso último lançamento, agora em julho. E vou mencionar um pouco sobre o WhatsApp, porque eu sei que também é uma das nossas principais ferramentas de uso, principalmente para as pequenas e médias empresas. Desde que o Facebook foi fundado e que ainda tinha o nome de Facebook, em 2006, a gente tem toda uma inteligência artificial que é utilizada por trás das nossas plataformas, né, na rede. Então, quando a gente olha para o feed de notícias, ou quando vocês abrem o aplicativo, muito daquilo que é direcionado para que vocês vejam é tratado por inteligência artificial. Então, o que você está vendo, a publicidade que é direcionada, a parte toda de manutenção da integridade da plataforma. Então, quando a gente pensa em discursos de ódio, questões de assédio, segurança da plataforma, ela é basicamente moderada por inteligência artificial, e se não fosse isso, muito provavelmente hoje, né, eu sei que às vezes as pessoas falam, mas tem muito discurso de ódio ainda dentro do Facebook ou do Instagram, ou enfim, dentro dos comentários, mas são cerca de 3 bilhões de posts por dia,
e o discurso de ódio que algumas vezes você capta é tipo menos de 1% do que foi postado. Então, se não fosse a inteligência artificial, se a gente dependesse só da revisão humana, muito provavelmente a gente veria um número muito maior. E aí, como eu disse, então, a gente tem essa inteligência artificial que desde o início, desde lá da fundação, em 2006, ela está por trás. E nesses últimos anos, a Meta tem desenvolvido a inteligência artificial generativa. A gente teve outros Llamas, né? O último foi o Llama 2, e agora, em julho, a gente lançou o Llama 3.1, que já está implementado aqui no Brasil, a gente já consegue usar, enfim. Basicamente, você tem uma geração de dados ou uma plataforma aberta em que você, como usuário ou qualquer pessoa, qualquer usuário pode baixar essa ferramenta e, a partir dela, desenvolver a sua própria ferramenta. Então, a partir do Llama 3, você consegue desenvolver o que você vai fazer ou uma coisa que você pode criar. Nas outras versões do Llama, a gente viu surgirem, por exemplo, aplicativos que eram suporte para estudos e que eram utilizados, inclusive, dentro do WhatsApp. A gente viu surgir aplicativos relacionados ao setor de saúde, principalmente, então, tanto para ajudar no diagnóstico clínico, como modelos que eram servidos ou utilizados por serviços de saúde para você ter informações sobre o paciente, sobre internação, sobre casos, como é que está o caso do paciente, atualização de casos, né? E aí o que a gente está esperando agora no 3.1 é que realmente você tenha outros modelos surgindo a partir dele, porque ele é um modelo que foi criado com uma base de dados muito maior. Então, a gente teve aí uma base de mais de 15 trilhões de tokens para poder, treinando esse Llama 3, para, a partir daí, você conseguir criar outros modelos. E ele tem algumas outras barreiras de segurança que nós não víamos antes na outra versão do Llama. Então, a parte de segurança, a partir do momento que você também tem um uso maior de dados, ele é uma plataforma aberta, tal, a ideia é que você tenha outras fontes de segurança ou outras proteções para garantir que, primeiro, você não tenha ali uma geração realmente de informações falsas ou de desinformação ou de coisas relacionadas que a gente não quer ver, né? Como, sei lá, por exemplo, como construir uma bomba, coisas desse tipo. E para garantir que o desenvolvedor também consiga trabalhar em cima dessa ferramenta. E aí, dentro do desenvolvimento do Llama, a gente vê uma forma ou uma maneira que foi criada de desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Então, todas as questões relacionadas, por exemplo, à inclusão, diversidade, enfim, tudo isso a gente também tem por trás do Llama. Isso, inclusive, foi muito testado. A gente teve, antes do lançamento do produto, alguns times internos e alguns especialistas externos que fizeram testes de estresse com a plataforma. Então, ia no máximo mesmo, e graças a esses treinamentos a gente consegue captar bastante coisa para corrigir antes dele ir para o ar. E certamente agora, nesse momento em que ele já está em execução e vai começar a estar em uso, né, pelos desenvolvedores, outras melhorias vão aparecer. E, a partir daí, a gente vai melhorar o produto e, provavelmente, nos próximos Llamas, a gente vai ter outras questões de segurança, outros dados ou informações diferentes que vão estar na plataforma. É importante dizer que no Llama 3, todos os modelos que são desenvolvidos, nenhum dado é compartilhado com a Meta. Então, quando uma empresa baixa ou um desenvolvedor baixa o Llama 3 e ele passa a desenvolver um novo modelo, esses dados não são compartilhados. Todos os dados que ele está usando são de uso dele, exclusivo dele. Falando um pouquinho sobre o WhatsApp. O WhatsApp, a gente tem hoje cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que se comunicam através dele. Basicamente, o Brasil é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro país que mais utiliza o WhatsApp no mundo.
a gente perde para a Índia, muito provavelmente pelo número de pessoas que lá existem. Mas a gente gosta muito de WhatsApp, né? E a gente gosta muito, e eu até conversei um pouquinho com a Vera quando a gente, né, fez uma entrevista semana passada. O Brasil é o país que mais manda áudios. Nós mandamos 4 vezes mais áudios do que o segundo colocado no mundo. Então, assim, a gente realmente é amante do WhatsApp e amante dos áudios. E um dos pontos que eu trago em relação a isso é que, de alguma forma, os áudios também democratizaram a possibilidade da comunicação, né? A gente pensar que o nosso país hoje tem muitos analfabetos, ele é uma forma das pessoas se comunicarem de forma rápida, fácil, prática e sem necessidade de ligar. Além do WhatsApp que todo mundo conhece, que é o WhatsApp pessoal, vamos chamar assim, a gente tem uma outra plataforma que é o WhatsApp Business, que tem trazido a cada ano muitas novidades ou coisas novas dentro do produto, porque nós também somos um dos países que mais se utiliza do WhatsApp Business para fazer negócios, de fato. Então, hoje, se a gente olha, por exemplo, para bares e restaurantes, cerca de 80% dos bares e restaurantes vendem mais pelo WhatsApp do que pelo iFood, o que é um número, né, que chama bastante atenção. O WhatsApp Business ele te permite criar um canal diferenciado com o seu cliente. E aí, de novo, a gente tem toda uma inteligência artificial que está por trás desse produto, né, quando a gente olha, desse aplicativo. Ele te permite criar ali, sei lá, um cardápio, colocar a sua lista de produtos, o horário de funcionamento, o seu endereço. E agora a gente tem uma novidade que ele te permite cadastrar quem é o seu cliente. Então, quando você chama, ou o seu cliente te chama no WhatsApp Business, e, sei lá, vou dar um exemplo, ele te encomenda um bolo e ele diz que ele precisa de um bolo sem glúten, porque tem alguma sensibilidade ao glúten. Isso, quando você for salvar o contato do seu cliente, você pode cadastrar essas observações de que o seu cliente tem sensibilidade ao glúten, por exemplo. Então, isso vai permitir que a sua comunicação com o seu cliente fique mais próxima, permite que você tenha um conhecimento maior sobre o seu cliente e vai permitir um melhor relacionamento. O outro ponto do WhatsApp Business, que eu acho que é bastante interessante, que foi um lançamento mais recente, a gente já tinha há alguns anos o pagamento através do WhatsApp e ele funcionava basicamente através de um pagamento com cartão, né? Então, você cadastrava um cartão e aí você poderia receber ou enviar dinheiros através desse cartão. A partir desse ano, agora nesse meio do ano, a gente lançou o Pix no WhatsApp. Então, as pessoas podem fazer a compra e finalizar toda a compra dentro do WhatsApp Business. E a ideia é que as pessoas realmente não tenham que sair do aplicativo para fazer uma finalização ou para fazer uma sequência, né, de compras ou de negociação, vamos dizer assim. Porque a ideia o que a gente via, o que era a maior reclamação dos comerciantes, enfim, que usavam o WhatsApp Business, era justamente que eles não conseguiam fazer o elo da finalização. Porque a partir do momento que você precisa sair para fazer o pagamento, muitas pessoas saíam e não voltavam mais para finalizar a compra do produto. Então, agora, quando você compra pelo WhatsApp, o empreendedor ele pode ter ali o Pix cadastrado, ele gera automaticamente um QR Code e um link. Quando você clica no link, vai abrir o aplicativo do seu banco e você faz automaticamente esse Pix. E aí você finaliza. Então, o Pix ele é todo feito dentro da sua plataforma de banco, mas ele automaticamente é reconhecido pelo vendedor. E o outro ponto do WhatsApp, e aí talvez poucas pessoas conheçam, porque o WhatsApp Business ele é um aplicativo gratuito, assim como o WhatsApp normal, e a gente tem uma outra plataforma de WhatsApp, que é o WhatsApp Pro, então ele também é um business, e ele é baseado na API. E aí você consegue criar outras coisas dentro de WhatsApp. Esse é um aplicativo que é pago, e muitas vezes, para criar a API, você precisa de um parceiro da Meta. Então, a Meta tem alguns parceiros que são certificados e que vão desenvolver essa API para você. É a partir daí que você consegue criar, por exemplo, um chatbot dentro do WhatsApp.
né? Então, a gente tem hoje já alguns chatbots que são desenvolvidos, né, até pela própria Meta, como, por exemplo, os chatbots de governo, TSE, agora que a gente vai começar as eleições, alguns ministérios. Esses chatbots são desenvolvidos especificamente para eles, pela Meta, mas é possível, todas as empresas podem ter um chatbot desenvolvido a partir de um parceiro. Então, é totalmente possível, e isso pode agilizar, facilitar, enfim, fazer uma conexão maior entre vocês ou o seu negócio e o seu cliente. Então, basicamente, agora fechando em 5 segundos, para dizer para vocês que a Meta está sempre olhando para a inteligência artificial, desde lá do seu início até agora, pensando na inteligência artificial generativa. E toda essa parte, ou todos os produtos, quando a gente desenvolve, a gente sempre desenvolve com um foco no usuário e pensando na nossa grande missão, que é dar às pessoas o poder de criar e manter suas comunidades. Então, é isso. Obrigado, Verônica. Vamos, então, passar para o Leonardo Santos, que está aqui ao centro. Não, desculpe, não, são 2 Leonardos. Tem o Léo Almeida e tem o Leonardo Santos. O Leonardo Santos é que está ao meu lado, da Semantics, e o Léo Almeida, que é o diretor da Google Cloud, é especialista em desenvolvimento de projetos, pesquisa de IA e dados, formado em tecnologia pela Universidade Carioca RJ, com formação em IA pela Berkeley University e inovação pela Singularity University. Léo. Esse aí. Não, você que vai fechar. Então... Aqui são 2 Leonardo, pessoal. Então, desculpe que eu não coordenei aqui dentro. Tranquilo, fica tranquilo. A gente é bem parecido também. Eu começo? Pode começar. Começa. Bem, pessoal, obrigado, Henrique, mais uma vez aí pelo convite. Verônica, manda um abraço para o Conrado, é um velho amigo meu, é o presidente da Meta, super amigo. E, Léo, prazer também estar contigo aqui no painel. Prazer aqui. A história do Google, ela não é recente com a questão de inteligência artificial, né? O ChatGPT, a OpenAI e a Microsoft fizeram um barulho grande no mercado em relação a isso, mas é uma tecnologia desenvolvida pelo Google, né? Então, assim, um dos modelos que o Google tem de muito tempo, e a Meta é nosso parceiro também nisso, é o desenvolvimento de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento em tecnologia. Então, muita propriedade intelectual ou pesquisa e desenvolvimento que os nossos cientistas fazem geram empresas. E a OpenAI, que ficou popularizada pelo ChatGPT, ela é uma das que derivam dessas tecnologias ou pesquisa e desenvolvimento que o Google gera. E tem diversas empresas, eu posso ficar aqui a tarde inteira citando várias empresas em relação a isso, com essa relação com o Google. E a gente continua open, a gente continua aberto e colaborativo, apesar da concorrência com os nossos competidores de mercado. A gente continua assim. E o posicionamento do Google, eu diria que ele é muito singular, assim, porque a gente trabalha muito relacionado com a pesquisa e desenvolvimento e relacionado com otimização, né? Tudo que a gente usa no nosso dia a dia, que vocês usam, estão relacionados a performance e custo, né? Porque a gente atende, brincadeiras à parte, a gente atende 9 bilhões de usuários. Isso é mais gente que o planeta, né? Porque todo mundo aqui usa o Google Maps, usa o YouTube, usa o Gmail. Só o Gmail tem uma base de 3 bilhões de usuários. São 3 bilhões de usuários. Que todos os dias aqui, provavelmente, se ele mandar levantar a mão, que todo mundo levanta a mão, vai dizer que tem Gmail em casa. Eu fiz uma brincadeira dessa com o presidente de uma empresa de energia, que ele falou assim, putz, mas e a adaptação para o Workspace? Aí a gente estava numa plenária, eu falei, putz, cara, a gente tem 3 bilhões, o pessoal bate palma quem tem
o G Suite, né, que é o Google Workspace, aí todo mundo com o negócio para ter a mão. Então a gente tem uma escala muito grande de uso de inteligência artificial, como a Verônica foi muito feliz em colocar aqui, assim, a Meta, reconhecidamente por mim, assim, é uma empresa que investe muito também em P&D, tem frameworks abertos, né, são arquiteturas abertas também para o uso de inteligência artificial, eu diria democratização da inteligência artificial, a Meta também tem, assim como a gente. E a gente produz mais pesquisa e desenvolvimento do que a academia. A academia, lê-se, as maiores empresas, as maiores instituições de mercado nacional ou internacional, a gente produz mais pesquisa e desenvolvimento do que todas elas. É impressionante. Somados ali, você pega Stanford, MIT, Berkeley, a gente tem mais inteligência artificial, mais produção de papers de inteligência artificial do que essas empresas. Então, assim, o Google é muito líder nesse setor. E a gente tem a gente chama em tecnologia um stack, né? A gente fala stack tecnológico. Na verdade, a gente tem são pedaços desse quebra-cabeça que compõem uma solução que vocês usam no dia a dia, né? Todo mundo usa o Google Maps, mas tem uma infraestrutura por trás, né? Então a gente chama de stack tecnológico, a gente pode chamar pilar tecnológico, tentando não ficar falando techniquez, que vai desde a infraestrutura básica, que você tem que usar o computador, o processador, o chip, etc. A rede que tem que ser usada, são os cabos submarinos que passam globalmente pelo mundo, a parte de plataforma tecnológica, aos modelos. Então a gente tem um posicionamento muito diferente, porque a gente tem um stack completo, de fim a fim, de A a Z. A gente é a única empresa da indústria que tem esse stack completo. Mas a gente, por ser open, a gente compõe, por exemplo, com a Meta. O Llama 3.1, ele é um modelo que está disponível dentro dessa infraestrutura global do Google. A gente tem o nosso modelo fechado, que é o Gemini, né? Ele é um modelo proprietário do Google. E eu nunca fui muito feliz também numa colocação que é o seguinte: esse modelo proprietário, ele é, eu vou dizer, uma âncora para os próximos modelos. Então, assim, é importante ter ele, né? É necessário ter esses modelos. Por quê? O Google ou a Meta treina um modelo grande, treina uma base de dados grande, que só a gente, no final do dia, tem esse poder de investimento, assim, pelas Big Techs, a Meta e o Google têm um poder de investimento, treinar esse modelo, e ele é colocado a mercado. E aí, quando ele é colocado a mercado, a comunidade ela pode, que a gente chama de destilar esse modelo. Ela pode derivar o modelo, e ela deriva o modelo e cria modelos mais específicos, mas são treinados em cima de uma base maior. Não existe ainda. A Meta fez um baita lançamento, particularmente eu acho que é uma coisa para a comunidade muito importante. O Google também tem seguido fazer os modelos abertos também, mas não existe ainda um modelo aberto que bata os modelos proprietários em termos de acuracidade. Isso é uma discussão também, porque a IA generativa, ao contrário da IA que é baseada mais no conceito de discriminar, como é que fala? Desculpa a palavra, mas estatístico, vamos chamar assim. Ela gera o conteúdo a partir de uma base. Ela gera um output, ela gera uma informação a partir de uma base. E se a Meta treina a base dela diferente da base do Google, a comparação não é igual. Então tem esse ponto. Isso é super importante. Então, apesar disso, os modelos, ele tem lá umas disciplinas, 29 disciplinas mais ou menos, em média, e aí eles se comparam ao mercado. Mas tem o Chat Arena, que é uma versão open da comunidade, que ela treina os modelos e ela dá os votos nos modelos. Então, esse Chat Arena, por hora, o Google é o número 1, passou o ChatGPT em termos de performance, acuracidade, resposta e uso melhor pela comunidade. A Meta já está ali nos top 10 já rapidamente, já subiu.
Então, e essa briga vai continuar, é uma briga saudável, uma briga super importante para o setor, né? Porque a tecnologia, a gente se beneficia muito quando ela é aberta. Por isso, por DNA também, nossa cultura também, é que os nossos conceitos, as nossas propriedades, elas sejam também abertas para que toda a comunidade tecnológica possa usar. E a gente faz toda essa conexão de pesquisa, desenvolvimento, etc., para trazer via a nossa unidade de cloud, né, que é a unidade que trabalha interface com o mundo empresarial, para que a gente pegue toda essa linhagem tecnológica e aplique nas empresas, né? Então, no final do dia, a gente trabalha trazendo todo esse escoamento de P&D, de propriedade intelectual do Google, e dos seus parceiros também, com seus parceiros também, para o mundo empresarial. Então, cloud hoje, dentro do Google, se posiciona em trazer, né, essa inovação, eu diria, do DNA do Google como empresa para dentro das corporações e para ajudar as empresas a usarem a tecnologia do Google. Até a Vibra vai estar falando aqui hoje, né, Henrique, sobre como que ela está usando a tecnologia do Google. A Sônia está na plateia, que eu já vi a Sônia chegando. Ela vai mostrar como ela está usando as tecnologias do Google para atender, fidelizar e maximizar o uso do Premiere. Provavelmente também todo mundo aqui, igual o Google, né, todo mundo passa pelos postos da Vibra aqui, os postos BR. Passei a história no meu tempo, né? Não, tranquilo. Tranquilo. Bom, o Léo da Google falou, o Léo da Google Cloud falou, agora eu vou passar para o Leonardo Santos, para não confundir, eu vou chamar de Léo e Leonardo, tá? Por favor. Leonardo é CEO, cofundador da Semantics, que é uma empresa brasileira. Ele liderou rodadas de investimento em empreendedorismo, inovação e capital intelectual. É membro do conselho da FIA, MBA em liderança estratégica, tecnologia e inovação pela Universidade de Stanford. Participou do curso de gestão estratégica em Harvard, Cambridge, Stanford e Universidade da China. Ele é o CEO da Semantics e vai falar agora para nós. E tudo isso, né? Isso dá tanto para estar aqui. Então, pessoal, obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. São dois parceiros. Acho que aqui a colaboração ela está muito reunida nesse fator Brasil que a gente precisa. Muito se fala em IA, mas eu agora posso falar com propriedade de uma empresa brasileira. A gente nasceu em 2010, quando tudo isso aqui era... Eu digo que a diferença do louco para o gênio é o tempo. Agora todo mundo é gênio, não tem gênio, né? Tem muito esforço, muita dedicação, muita visão. Em 2010 eu fundei a Semantics com esse objetivo, de utilizar tecnologias e criação de propriedade intelectual brasileira para o mundo. A Semantics nasce com esse contexto de IA, porém a gente tem que sempre se lembrar que a matéria-prima para tudo isso chama-se dado. O dado ele é fundamental para que a gente consiga ter acurácia, para que tenha modelos matemáticos muito mais entregáveis, entrega de valor e por aí vai. E quando você olha para o mercado brasileiro, a maturidade de dados no nosso país ela é muito baixa. E imagina isso em 2010. Então a gente começou a olhar o Brasil com esse potencial de trabalhar e ajudar esse país a criar referências no uso de dados e, na consequência disso, aplicações de modelos. Na época, obviamente, IA, um buzzword, todo mundo fala IA hoje, mas no final do dia nada novo, pessoal. A gente está falando de modelos estatísticos, a gente está falando de modelos de matemáticos, de machine learning, modelos operacionais que isso existem há décadas. O que facilitou tudo isso? Esse curso operacional, a facilidade que a gente tem hoje e, obviamente, a maturidade que os mercados trazem em dados. A gente começa em 2010 muito evangelizando. Muito disso aqui que a gente está fazendo hoje aqui, evangelizar, trazer novidade, falar do tema, trazer o assunto, ele é fundamental para que a gente eleve o conhecimento da nossa população e do nosso mercado. A Semantics nasce com esse objetivo. No primeiro momento, o uso dessas tecnologias era muito baixo. A gente tinha ali competidores. Eu sou ex-Microsoft, então antes de fundar a Semantics, eu era da Microsoft e não acreditava no modelo de capital intelectual fechado, que não é o caso das duas companhias, nada contra, mas não é o caso de vocês dois. Naquela época, o Linux estava começando de uma forma muito acelerada, comunidade. E esse senso de comunidade, acho que tem muito a ver com a nossa cultura como país. Nós somos um país que tem uma cultura de acolhimento. Isso é reconhecido mundo afora. E é um benefício incrível que a gente tem para essa nova economia que está surgindo. Então, a Semantics começa com esse objetivo. A gente naturalmente treina muita gente em dados, capacita muita gente em dados
e começa a entrar em mercados que tinham um nível de maturidade maior no uso de dados. Mercado financeiro, né? Então, acho que o mercado financeiro, por tradição, mas que usa bastante Excel ainda, ou usa o próprio Google, mas ainda tem essa cultura de trabalhar com dados muito diferente de agro, né? A gente fala de agro no país, mas agora eu falo maior propriedade. O agro ainda tem um desafio de conectividade. A gente tem uma latência no agro para coletar esses dados muito alta, né? Desculpa, a gente está antes era capital, né? Mas a gente está aqui numa cidade, no centro de uma cidade grande. Você tem acesso a celular, você tem antena, você tem sinal. Você sai um pouquinho daqui, pessoal, não tem. Então, esse é o Brasil, né? Então, a Semantics começa com esse objetivo, vai para o mercado financeiro. Na subsequência disso, a gente vai para o mercado de telecomunicações, justamente para ajudar a trabalhar dados de uma forma mais barata e escalável, qualidade de rede, algoritmo para entrega de next best offer, né? Quem comprava um celular, qual que é a probabilidade, ou quem comprava um pré-pago, qual que é a probabilidade dele de ter um pós-pago? E como é que a gente trabalha com esses dados para chegar nesses direcionadores de negócio? E, obviamente, em 2016, a gente chama a atenção construindo o primeiro banco digital, que é o Next. Quem é mais jovem, né? O banco nasceu com esse objetivo. Você tinha o original na época, estava nascendo o primeiro banco digital, só que o original é uma coisa é você construir uma coisa que não tem legado, outra coisa é você construir com legado. O Next veio do Bradesco, a gente entrega esse banco todo baseado em modelo e todo baseado já em machine learning, né? Quem usa aqui sabe que você coloca o seu sonho, ele já calcula qual que é a probabilidade de você realizar aquele sonho baseado no seu consumo na conta, quanto você tem que garantir ou quanto você tem que economizar por mês para que você consiga atingir aquele objetivo. Então, tudo isso, todos esses algoritmos e tudo que está por detrás disso, a Semantics acabou entregando. A Semantics se torna a primeira startup investida do Bradesco. Eu entendi que naquele momento o processo de internacionalização da companhia era fundamental. A gente vai para o México e Colômbia, segundo e terceiro maior mercado de AI, dados AI da América Latina. A gente começa a se concentrar na América Latina. Em 2018, a gente recebe um outro investimento, liderado pela Bozano, que era aqui do Rio, Crescera, capital, que o objetivo era começar a consolidar. Como esse mercado está surgindo agora, pessoal, não vamos aqui esquecer, muitos não vão sobreviver. É fato, é natural. E existe uma oportunidade para a gente poder consolidar esses mercados. E, obviamente, vem a pandemia, todo mundo entende que tecnologia, dados e IA não é mais uma coisa de diferencial competitivo, é uma questão de sobrevivência, que o varejo não sobreviveria se não tivesse no digital e por aí vai. E aí você entender digital é um comportamento totalmente diferente do mundo físico, e aí, obviamente, algoritmo e dados para isso ele é fundamental. A Semantics começa um processo de consolidação, a gente compra 3 companhias, e aí, obviamente, a gente começa a ganhar escala para o mundo, vai para o mercado americano. Em 2021, a gente decide abrir o capital da companhia. Então, a Semantics se torna, em 2022, se não me engano, ainda a última empresa a conseguir ser listada no mercado americano, a primeira Deep Tech da América Latina listada em Nasdaq. A gente vai ali num valuation de $1 bilhão. Esse dinheiro ele entra para poder acelerar o crescimento dos nossos produtos, principalmente com foco em AI. E uma outra coisa que a gente está já estudando há um bom tempo, e essas 2 companhias que estão aqui também são referências nisso, é a popularidade do quantum computing para a gente é a IA. A IA vai acelerar a comercialização da computação quântica. A gente estuda bastante já isso há algum tempo. A Semantics, no final do ano passado, montou uma biblioteca especializada em português Brasil para o mercado financeiro e saúde, chamado Louro. A gente usou o Llama, juntamente com uma metodologia chamada LoRa. Quem usa aqui IA, quem é matemático, estatístico, sabe. A gente usou LoRa com o Llama, por isso do Louro, nome brasileiro, nome nosso país. Então a gente referencia isso, e esse era o nosso propósito, esse era o nosso grande sonho, desenvolver uma empresa brasileira de alta tecnologia que ganhasse o mundo. Hoje a Semantics está mais ou menos em 22 países, a gente tem ali mais ou menos 400 colaboradores, muito dedicados e especializados tecnicamente. A gente gosta muito disso, a gente está muito próximo das universidades, porque educação é fundamental. Se a gente não educar, então acho que aqui, não cantando louro aqui, mas o papel que o Senac tem é fundamental. Parabéns a esses caras que estão aqui desenvolvendo a base da pirâmide. A gente fala muito hoje de estar próximo das universidades, mas tem um curso médio, né? Tem um curso fundamental. Como é que a gente prepara essa juventude?
E aí parte do meu propósito agora é esse. Hoje eu sou presidente do conselho da Semantics, sou ainda controlador da companhia. E agora, em setembro, eu anuncio um novo projeto que que eu posso falar aqui, um spoiler aqui, é a primeira plataforma de investimento em IA do Brasil. Eu diria da América Latina. Então a gente está olhando esse investimento para olhar empresas regionais, locais. Todo mundo aqui falou, o Léo falou muito bem de stack, né? Stack tecnológico. Pessoal, o Brasil não vai ser competitivo indo para um modelo de silício. Esquece, esse jogo está ganho. Esses caras aqui gastam bilhões. O Brasil não tem condições de chegar nisso. Onde o Brasil pode se transformar numa potência com isso? Eu sou um cara que participo da PL 2338. Quem não sabe, a 2338 é a lei da inteligência artificial. E esqueci de falar também, nada com toda a humildade do mundo, mas em 2016 a gente fundou a ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, justamente visualizando esse mundo que a gente está vivendo aqui hoje, onde é necessário você colocar regulação, é necessário você colocar leis, é necessário você controlar. Por quê, pessoal? A gente está falando de um fator de soberania. Os dados, a gente atende a LGPD, mas eu uso o seu metadado para treinar e sintetizar o seu dado para extrapolar isso e treinar meu modelo. E a gente está deixando riqueza sair do nosso país, das nossas barreiras, das nossas fronteiras. E aí, pessoal, é um pouco do que a gente está batendo. E aí, como empresa brasileira, falo isso com uma baita propriedade, utilizando tecnologias desses dois caras que estão aqui. O stack é fundamental, é lindo, maravilhoso. A gente precisa disso. O Brasil não vai ser competitivo entrando nesse mercado. Onde a gente enxerga que esse mercado tem um potencial para todos nós aqui, como cidadãos brasileiros, é aumentar a renda per capita, está ligado à aplicação de negócio. Está sendo utilizado dados locais, regionais, para treinar coisas específicas que esses caras aqui nem vão entrar, até por uma questão regulatória, eles nem querem, e não é o papel desses caras. Agora, o Brasil tem um potencial de utilizar essas camadas acima para construir aplicações de negócio que são regionalizadas e que podem extrapolar para o país e para o mundo. Então é isso que a Semantics acredita, é isso que a gente vem desenvolvendo nesses 14 anos de companhia, mas sabendo que é um jogo muito desafiador, porque é uma corrida, né? Quem viu aí o último relatório, está vendo, a gente usa muito isso, mas ao mesmo tempo eu vejo, hoje a gente tem mais ou menos 700 clientes, Samsung é cliente, poxa, aqui no Rio a própria Oi, né? Tem América Móvel, que é claro, fica aqui, então a gente tem alguns grandes clientes, e a gente vê muito ainda todo mundo falando de ser apaixonado pela tecnologia. Então, uma das coisas que mudou a minha cabeça foi quando eu sou apaixonado pelo problema. Qual que é o problema que a gente vai resolver com IA? Né? Muita gente utilizando isso como buzzword para valuation. Mas o que isso vai mudar, impactar a nossa sociedade ou que vai resolver de problema, caso de uso? O Brasil, no índice de produtividade, está lá na fila de, não sei, mais de 100 e poucos países na nossa frente. Né? Olha o benefício que a gente tem com o uso da tecnologia para que a gente seja muito mais produtivo. E aí a gente está falando de eficiência operacional na veia, margem na veia para as organizações, renda per capita aumentando para o nosso país, propriedade intelectual sendo criada no país. Então, isso é uma provocação que eu faço. A gente, como brasileiro, precisa acreditar. É possível, pessoal. Está aqui, a gente foi o primeiro, nada contra, Deus privilegiou a gente, no bom sentido, mas é para que a gente esteja, não tenho dúvida, uma missão está aqui levando a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, mas também o propósito de país, pessoal. Então, acho que aqui a Semantics ela vem com esse objetivo. Hoje, a gente está olhando muito essas aplicações de negócio para aquilo que traz e geram soluções de problemas reais. Né? Uma outra coisa que a gente bate também é muito legal, acho que o Llama tem o papel dele de 450 bilhões de tokens. Maravilha. Será que a gente precisa dos 450 bilhões de tokens para resolver um problema específico na saúde do nosso país? Eu te digo que não. Né? Eu te digo falando com clientes e resolvendo problemas. Então não é a quantidade, não é ser apaixonado pela tecnologia, é ser apaixonado pelo problema. Qual o problema como a gente quer resolver? Então, esse é o propósito da companhia Semantics e o meu propósito e um prazer estar aqui, Henrique, mais uma vez. Todo o Senac aí pelo convite. Obrigado, Leonardo. Eu vou fazer umas 3 perguntas aqui para eles, para esquentar as perguntas para vocês. E quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão que ela vai levar o microfone para vocês em seguida. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para o Léo, que o Léo é diretor da Google Cloud, que é uma infraestrutura de nuvem
que realmente está preparada para vários projetos de IA. Então, falar um pouco, 2 minutos, sobre a Google Cloud especificamente, que você falou um pouco, mas eu sei que é bastante importante aqui, como você está representando esse setor de infraestrutura, né, que você falou um pouco sobre isso. Bom, por definição também, a gente no Google se posiciona como plataforma, né? O nosso business é plataforma, né? A gente é uma empresa que tem um conceito de distribuído, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, você pega qualquer tipo de solução nossa, o usuário ele é o beneficiado, mas a gente tem as empresas que suportam essa infraestrutura e essas soluções que o Google detém. Então, cai muito com o que o Léo estava falando aqui anteriormente, que a gente entra no business de plataforma, não no business específico ou ele numa granularidade menor. E como cloud, a gente traz essa plataforma para os nossos clientes, nessa plataforma que eu falei anteriormente, de uma infraestrutura global, de você ter acessos à inteligência que é produzida por toda essa propriedade intelectual do Google, e essa propriedade intelectual do Google ela é espalhada, inclusive está no Brasil também. A gente tem muita coisa que é feita na engenharia do Google no Brasil, tem um centro fantástico, que todo mundo sabe, em BH, em Minas Gerais. Então, também a gente usa muito desse benefício dessa propriedade para chegar nas empresas e trazer essas soluções. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o carro autônomo Waymo, que está rodando nos Estados Unidos, né, já tem uma cacetada de quilômetros rodando, graças a Deus, sem nenhum tipo de incidente. A API dele, ela é disponibilizada dentro da plataforma do Google Cloud. Então, a API de visão computacional, que tem, assim a gente fala, a coracidade sempre, né? Tem uma coracidade gigantesca, a empresa pode usar isso. Então, são exemplos disso. Assim como toda a tecnologia que a gente tem dentro do YouTube, que para processamento pesado que o Google tem, ela é disponibilizada também através, por exemplo, do nome técnico aqui, Big Table, essa sopa de letrinha de tecnologia. Então, você tem esse benefício, né? Então, as empresas que trabalham com a gente, elas têm o benefício do uso da tecnologia, da infraestrutura global que o Google detém, da segurança, que é super importante, né? A gente tem os marcos, né? Vou chamar de marcos, a gente usa outro nome em tecnologia, a gente fala muito em inglês, né? Temos em inglês, benchmark, mas aqui, os marcos, né? Os marcos da indústria de ataque contra uma infraestrutura, o Google detém, por exemplo, no ranking lá, o maior ataque global e a maior defesa ao mesmo tempo. E isso reflete nos nossos clientes, assim, porque eu não posso deixar a Globo, por exemplo, a Globo Semantics fora do ar, a Semantics, o nosso parceiro. A Semantics, eu posso deixar a Semantics fora do ar. Então, como é que eu protejo a minha rede, protejo a minha infraestrutura, para que o business dele não seja impactado? Então, tudo isso é feito dentro de casa, isso que é muito interessante, né? A gente produz muito dentro de casa, a gente externaliza isso para os nossos clientes, a Semantics está aqui, um parceiraço nosso, para fazer esse uso da tecnologia do Google. Respondi, Henrique, sua pergunta, não? Verônica, você é de policy na Meta, quer dizer, você está lidando o tempo todo com as questões regulatórias, as questões do uso ético, responsável da IA, e naturalmente de outras tecnologias também que vocês têm na Meta. Você podia falar um pouco mais desse aspecto, que o teu time, tanto no Brasil quanto global, tem em relação à questão de eventuais contenções que tem que fazer na tecnologia para evitar que coisas ruins aconteçam? É lógico que tem as regulações que vão tentar barrar algumas coisas na aplicação e no uso, mas talvez na tecnologia, vamos dizer, não no P&D, porque o P&D tem que ser livre, mas na desenvolvimento da tecnologia tem toda uma linha de pessoas da academia e da indústria que já pensam que, vamos dizer, assim como a energia nuclear, assim como a biotecnologia, talvez a IA tenha que ter algum tipo de contenção. Se tiver algum problema de responder essa pergunta, não precisa responder, mas é uma curiosidade que a gente sempre tem relacionada à governança e não à regulação. Sim, bom. Obrigada.
Henrique, assim, todas as vezes, todos os produtos que a Meta desenvolve, ou todas as atualizações de produtos, vamos dizer assim, que nós temos, a gente sempre observa todas as questões regulatórias do país em que nós estamos. Obviamente, a Meta, como uma empresa global, nós estamos em quase todos os países do mundo, e isso acaba gerando algumas limitações em alguns lugares para lançamentos de produto. Então, não é segredo para ninguém, todo mundo viu, quando a gente lançou o Llama 3.1, a gente não conseguiu lançar a IA da Meta, que a gente chama de Meta AI fora do Brasil, por uma questão regulatória, né? Então, a gente teve uma limitação aí regulatória aqui no Brasil, então a gente lançou em quase todos os países da América Latina, mas não teve um lançamento aqui. Porque é isso, a gente precisa respeitar as legislações de cada um dos países. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem diretrizes dentro da empresa que também, e que estão muito relacionadas às nossas políticas internas, para direcionar a questão de uma IA responsável. Então, sim, a gente sempre observa essa questão, porque a ideia é sempre manter a integridade de todos os nossos produtos e também a integridade para fora, né, de como a comunidade vai ali se portar utilizando as nossas ferramentas e tudo que a gente distribui. Então, sempre, e dentro do próprio Llama 3.1, a gente tem um guia que foi publicado junto com a ferramenta, que justamente direciona para esse desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Então, já contendo todas essas preocupações, a gente traz questões tanto de integridade, como de igualdade, equidade, diversidade e inclusão, enfim. Todos esses pontos, eles são trazidos dentro desse guia, que também pode ser baixado pelos desenvolvedores para que a gente siga e que todo o desenvolvimento de produto siga essa questão responsável de inteligência artificial. Respondi, né? Respondi. Obrigado, Verônica. Leonardo, você está envolvido, a gente se conheceu numa reunião do Conselhão, né? Você está envolvido super nas questões políticas públicas relacionadas à IA, e agora a gente teve o lançamento, terça-feira passada, da proposta de plano brasileiro de inteligência artificial. Ainda não é um plano, porque para atingir requisitos legais precisa de um pouco mais, mas a proposta está na mesa, você recebeu boas avaliações, também algumas críticas. Eu queria ver a opinião da Semantic, do grupo de indústria que você representa, em relação a esse projeto, esse plano. Não, bom ponto. Acho que, de novo, a iniciativa ela é muito boa. O que parte aqui da iniciativa tem que ser quais são essas anuências e o impacto disso na sociedade como um todo, não só a indústria, mas também no segmento, mas também na população e nesses investimentos. A gente olha o nível de investimento, particularmente ele é alto, porém o direcionamento desses investimentos eles têm que ser baseado na qualidade daquilo que a gente como país pode vir a ser de fato competitivo. Então, um exemplo é o que eu citei, o aspecto aqui, não sendo repetitivo, mas o que eu citei é o aspecto de silício. Pessoal, não adianta a gente investir nisso, a gente não tem capacidade para isso. Não adianta a gente investir em processador, não adianta a gente investir aqui, ficar investindo em cloud. Então, tem lá, trazer o maior computador, talvez da América Latina. Maravilha, mas qual que é a aplicação para isso? Acho que aqui a pergunta vem antes, né? Será que não é melhor a gente agora acelerar esses investimentos e não colocar em hardware, mas colocar isso em fatores de aplicabilidade para o negócio, né? Como é que eu consigo ter mais casos de uso para isso? Vou dar um exemplo para vocês. Todos vocês aqui, de alguma forma, são clientes da Semantics. Pô, Léo, como? A gente é o parceiro do Banco Central que distribui os dados para o score, o cadastro positivo. Então, todos vocês aqui passam, de alguma forma, os dados de vocês passam pela nossa plataforma. Olha o benefício que isso trouxe depois que saiu apenas da concentração do cidadão brasileiro no aspecto só financeiro. Porque antes você olhava só o cidadão, o Léo, olhava só no setor financeiro. Mas você tinha sua conta de luz em dia, sua conta de gás em dia, sua conta telefônica em dia, eu não levava em consideração e eu te prejudicava no seu score. Então, isso é um uso que, de fato, ele traz. Então, e que tem muita inteligência por detrás disso. Então, eu acho que aqui o Brasil, e a gente defende isso, eu até participo dessas comissões. Hoje começou uma comissão super interessante para o país, que eu acho que isso tem um potencial de trazer, aumentar a renda per capita das pessoas, que é a monetização de dados. Então, estou participando lá dessa comissão que começa a discutir no Brasil
a possibilidade das pessoas se monetizarem com seus dados que são gerados e que hoje já são utilizados por diversos setores e várias empresas e, de uma certa forma, a população acaba não se beneficiando disso. Então, a gente olha só nesse aspecto, Henrique, que ele é benéfico, ele vai trazer bilhões de investimentos, mas existem algumas nuances de investimentos que foram colocadas no plano, no qual a gente não defende e prefere esse recurso alocado em outros casos de uso, em outros setores que a gente vai ser referência. Só finalizando aqui, a gente é uma referência em transição energética, senhores. Nós somos um benefício gigantesco para o planeta, onde a gente precisa se beneficiar cada vez mais disso. Será que aqui não é melhor a gente pegar esses recursos, ao invés de investir em hardware, será que é melhor a gente aplicar isso em setores como esse, que a gente e pode vir a ser referência? Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, na comissão dessas discussões. Tá? Então, acho que esse é o posicionamento, minha opinião, não quero falar aqui em nome da ABRE, mas falando em nome da ABRE, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, é muito em linha com isso, e, obviamente, da Semantics também, tá, pessoal? Obrigado. Eu queria pegar só um gancho no que eu... Claro. Eu queria ressaltar aqui que a ABRE, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, é o apoiador desde o início aqui, através do Walter. Desse evento aqui. Agradecer muito ao Walter e à ABRE. Por favor, Léo. Eu tramito pela Academia de Inteligência Artificial, assim, é impressionante, pegando o que o Léo está falando aqui, assim, a matéria-prima que a gente tem de riqueza, de propriedade, de intelecto no Brasil. A gente tem pessoas fantásticas no Brasil que deveriam estar trabalhando mais, deveriam estar fazendo parte disso. André Ponce Carvalho, que é o responsável, por exemplo, pela USP de São Carlos. A gente produz matemáticos na USP de São Carlos fantásticos, que são usados pela gente, pelas big techs, e muitas vezes a gente não sabe. Quando eu entrei no Google, eu conheci pessoas, brasileiros, que criaram tecnologia para o Google. Assim, o cara nunca criou o conceito de tecnologia. Faleceu ano passado, mencionar o Luiz André Barroso, ele construiu o conceito de data center como serviço. Ele é um pai da cloud. O conceito de cloud hoje, que é usado por todas as empresas de Big Tech, foi criado por um cara da PUC do Rio de Janeiro. Obviamente, em participação com a FA. Então, a gente tem uma propriedade intelectual absurda que a gente deixa de usar no Brasil, ou usa mal, ou está usando em silos, que a gente deveria aproveitar esse momento para ter uma discussão mais em comunidade, como o Léo falou aqui também, e assim, trazer isso para um âmbito maior, que com certeza a gente vai despontar e vai sair daquele pilar lá de centésimo, etc. Vamos entrar entre os 10 maiores países do mundo, na verdade. A Verônica quer falar. Vou até aproveitar esse gancho do Léo aqui. Só porque, para puxar até um tema que o outro Léo trouxe aqui, que é a questão do projeto de lei, que uma das coisas que a gente observa é justamente isso. A gente não tem especialistas discutindo o projeto de lei, a gente estava falando isso no almoço. A gente tem os advogados discutindo um projeto de lei de inteligência artificial, mas ninguém trouxe para sentar na mesa de discussão alguém que trabalha, de fato, desenvolvendo ou buscando as soluções ou tudo isso. Então, também no elo de políticas públicas, muitas vezes a gente sente falta de ter os especialistas na mesa ali para falar sobre o tema, né? Mas também queria fazer o contraponto no bom sentido. Todas as vezes que a gente levou como a ABRE, a Associação, o Brascom, todos eles escutaram. Tanto que foi a segunda vez que a gente conseguiu prorrogar a lei. Está melhorando. Então, pelo menos, humildade, pessoal, a gente tem que escutar. E uma outra coisa que eu bato, e falo muito lá, nós não podemos nos basear numa economia onde o objetivo dessa economia é se blindar. Eu estou dizendo da economia europeia. Novamente, a gente está tentando pegar uma lei que foi discutida no mercado que é totalmente diferente do nosso, uma renda per capita totalmente diferente, uma população que está cada vez mais preocupada em se proteger, pegar essa lei e colocar e buscar aplicar num país que ele é emergente, que ele precisa, ao contrário, ele não precisa se proteger, ele tem que colaborar, ele tem que se abrir para o mundo para que ele de fato enxergue fatores competitivos na nossa economia. Então eu estou batendo muito nisso no aspecto regulador e coloco essa provocação para todos nós.
Assim, com toda a humildade também, o que a Europa você tem visto de, nossa, em décadas de game change no setor tecnológico? Desculpa, vocês, é muito pouco. Pois é muito pouco. E aí a gente está pegando uma lei que está aplicada por uma região que ela está preocupada muito mais com isso, com fatores de se bloqueio ou de se blindar, para tentar aplicar isso no país. Então, essas são as provocações que eu venho fazendo nessas comissões e que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Então, talvez estende um pouco mais essa discussão, vamos abrir um pouco mais o tema, vamos trazer quem está aplicando, vamos trazer as Big Techs, aprender, não necessariamente seguir esses caras, mas a gente tem que aprender com eles, né? Então, acho que aqui é um pouco do que a gente tem provocado e buscado. O que eu tenho ouvido na indústria é que ninguém é contra a regulação. Tem que fazer uma regulação boa, né? Que a regulação essa ainda tem problemas que está tentando regular a tecnologia e não a aplicação de uso. Então, tem problemas que pode ser melhorado. Eu tenho uma pergunta aqui da plateia, eu vou passar porque a gente só tem mais 10 minutos e acabou que a gente só ficou batendo bola. Tem uma segunda lá, obrigado. Alô, oi. Benito Paré, da RioSoft. Olha, Leo, 50 anos atrás, estou um pouquinho velho já, a gente discutia que ao invés de criar a cobra, a gente deveria criar a sobra, que era o software brasileiro, naquela época. Verdade. E eu me lembro, quando você estava falando nisso, eu realmente me senti muito sintonizado com a tua fala, porque é uma bandeira de luta que a gente tem há décadas. O fetiche das máquinas é algo que fica na nossa cabeça, né? A gente quer um supercomputador, o computador mais fantástico do mundo, aí gastamos 50% do recurso que vão ser aplicados em inteligência artificial numa super máquina. Eu não discuto se devemos ter a super máquina, mas isso não é o grande objetivo que nós devemos ter. Nós precisamos formar recursos humanos, nós precisamos, de manhã que se falava um pouco na ideia de alfabetizar a sociedade para poder usar este recurso. Senão nós apenas utilizamos estes recursos para ainda marginalizar mais dentro da nossa sociedade. Cada vez criamos um fosso mais distante. E como você colocou, Leo, a gente usava uma terminologia na época que era muito mal vista, que era tecnologia do uso. A gente valorizava isto. Para que nós vamos usar? A tecnologia tem que estar a favor da sociedade. Isto que é fundamental. Eu só fico muito satisfeito do que a tua fala. Prazer em conhecê-lo. Que Deus nos abençoe e que consiga, de fato, sensibilizar a nosso governo para fatores como esse. Essa é a nossa posição e falo com experiência de uma empresa brasileira de IA de 2010 que, poxa, conseguiu. Então, não adianta. Deixa esses caras, o papel deles é esse, e eles têm que ajudar a gente e está tudo bem. Agora, como é que a gente cria em cima deles? Eu uso os dois, eu crio em cima desses caras. Acho que o Brasil, ele tem... E aí eu coloco um outro apelo aqui, pessoal. A criatividade é fatores de essência para esse novo mundo. Nós somos um país de cultura natural por sobrevivência que tem que ser criativo. Então, isso é fundamental. A gente tem que colocar recurso nessas coisas, pessoal. Não ficar aqui, ficar lá com uma máquina daquela. E depois para suportar isso. E depois para manter. Para que isso aqui, pessoal? Ciclo de vida. Né? Então, assim, tem... Oi, desculpa. Já está. A gente falou aqui nesses 10 minutos, já está. Eu tive o prazer de estar com o Jensen no lançamento do Blackwell. Cara, eu fiz uma pergunta, como curioso brasileiro, curioso. Quantas empresas na América Latina compraram Blackwell? Para quem não conhece, o Blackwell é a capacidade de um hack de processamento Blackwell de treinar o ChatGPT em 90 dias, aquilo que foi treinado em H100 por 5 anos. Olha isso, pessoal. Quantas empresas brasileiras compraram? 0. Quantas empresas na América Latina compraram? 0. Fila. Quanto tempo para comprar uma máquina dessa? 2 anos. 2 anos. Esses caras aqui já compraram tudo, bicho. Não adianta. Tá certo. Aqui estou falando agora como brasileiros, tá, pessoal? Mas já compraram tudo. Estão na fila lá, vai pegar a fila do papel do pão lá. A gente não vai chegar aonde, pessoal? Então, assim... Desculpa até esse meu senso mas é por brasileiro, cara, por brasileiro, por estar criando tecnologia. Uma outra provocação que eu faço, curiosidade, quantas propriedades intelectuais o Meta criou no Brasil e patenteou no Brasil?
Quantas o Google fez? Google tem mais. Patenteou no Brasil? Não sei. Não adianta, é isso que eu estou te falando. A gente cria. A gente tem engenharia de Minas. Eu conheço o Berthier, é um amigo amigo de família. Ele fala, ele senta comigo em conselhos trimestrais, tá? Ele fala, o Berthier, não preciso nem falar, pessoal. Então assim, Léo, não adianta, não é registrado no Brasil, não adianta. Por quê? Não é porque o Google não quer o método, porque a lei não permite. Por que vocês não colocaram o 3.1? Porque a lei, vocês ficam ali na dúvida. Então, como é que a gente cria um fator de soberania? Desculpa me estender, mas em 2019 estava no maior evento de AI que eu conheço. Muito maior do que a NVIDIA, muito maior que todos esses. Chama Rise. Chama Rise. Procurem saber sobre esse evento. Esse evento é o maior evento de dados e AI que eu conheço. Por quê? Ele fica na Ásia. Então, cara, eu cheguei lá, era um novo mundo, era 2019, antes da pandemia. O que me chamou a atenção é nas startups que eu ia, todos falavam uma coisa que era: esse projeto está alinhado com o fator de soberania. O segundo, fator de soberania. O terceiro, falei, que fator de soberania? Não, você não sabe? O nosso país definiu que seremos a década, estava começando a década nova, seremos a década de inteligência em dados. Aí eu fiz a pergunta no nosso conselhão. Você lembra, Henrique? Qual é a soberania e o plano de Brasil? Eu não estou falando de PT, PSDB, não é político, Pedro. É fator soberano. Qual é, onde o Brasil quer estar? Pô, fatores climáticos transacionais, lindo, maravilhoso, vamos botar recurso aqui. Onde a gente quer estar? Então, essa é a provocação que a gente tem feito no Conselhão, que estamos sendo ouvidos, né, Henrique? Graças a Deus, e então, estendo aí essa provocação para a gente como brasileiro. Desculpa me estender, pessoal. Obrigado, Leonardo. Nós temos outra pergunta aí atrás. Boa tarde, Wesley Aragão, da V4, Verônica e Léo, e Léo também. Obrigado pela sensibilidade da conversa e de brasileiro para brasileiro. Vou fazer umas perguntinhas aqui. Para o Léo e para a Verônica, a gente lá como um dos maiores investidores em plataforma Google e Meta, queria que vocês trouxessem uma visão sobre a importância da inteligência artificial na aplicabilidade para movimentar o mercado, que é a nossa área, né, a área de marketing, assessoria em marketing. Eu queria que vocês trouxessem essa visão da importância disso para os gestores aqui, de como que o que vocês têm de inteligência artificial pode gerar de resultado para as empresas desses gestores. Essa é uma pergunta, tá? E para o Léo, aproveitando que você já chegou lá onde a gente quer chegar, que a gente pretende chegar a fazer o IPO em 2030, você falou ali sobre os pontos onde a gente tem que investir, parte de pessoas. Eu queria que você contasse um pouco desse desafio, né, do que foi para você ganhar escala, olhar para algo que ninguém olhava. Resumindo a conversa, como foi roer esse osso? Né? Porque tu roeu um osso, tu acreditou em algo que ninguém via. Hoje é mais fácil. Hoje você já consegue abrir capital valendo $1 bilhão, falando sobre inteligência artificial, que foi o boom, né, 2022, quando vocês abriram capital. Então essa é a minha pergunta, agradeço já desde a resposta. Eu fiquei prestando atenção na pergunta do Léo, eu esqueci a minha, estou brincando. Mas foi boa a pergunta. Acontece. Cara, as áreas que... Aí são estudos de mercado, tá? McKinsey, BCG e etc. As áreas que têm mais impacto, e aí vai aquele negócio aonde a gente vai usar a inteligência artificial generativa, né? A inteligência artificial, vou chamar clássica, ela já é usada há muito tempo. A Semantic tem mais tempo que a OpenAI. Só um parêntese aqui, por exemplo. Então, assim, a generativa, os impactos que ela tende a trazer são muito grandes na parte de vendas, na parte de marketing. Então, tem um estudo da McKinsey, um paper da McKinsey sobre isso, que ele fala que essas duas áreas detêm 32% de potencial de receita a ser gerada em todas as outras áreas. Então, são áreas muito altas, se você comparar com outras áreas também que querem usar a inteligência artificial. E aí vai do tempo do TCO, né, o custo total da propriedade. Putz, vale a pena aplicar a inteligência artificial generativa, onde eu tenho baixo ganho?
Por hora depende. Depende do caso de negócio, depende do retorno financeiro sobre isso. Então, a área de marketing, por exemplo, e a área de atendimento também, se a gente parar para pensar também, são áreas de potencial muito alto. Atendimento, para você ter um atendimento cognitivo através do WhatsApp conectado com o Gemini, para você sumarizar um atendimento, passar aquela conversa de forma fluida para o atendente humano, por exemplo. Cara, isso é fantástico. Eu já estou com projetos sendo aplicados relacionados a isso, super fantástico. O projeto da Vibra, que a Soninha vai falar, eu não vou dar o spoiler agora, mas ela vai falar, por exemplo, em termos de marketing, como é que a Vibra está usando hoje a inteligência artificial generativa do Google para fazer o exemplo de marketing. Outros tópicos que eu vejo, e aí também pegando a linha de capacitação, eu passo para o Léo aqui. Os estudos dizem que a parte educacional tem um grande impacto. Por que um grande impacto? Porque eu posso ter um agente trabalhando com aquele aluno como se fosse um professor e também com a tutela do professor. Eu posso ter a IA generativa trabalhando na correção de provas, de redação, já tem aplicabilidade, já tem casos materializados usando inteligência artificial generativa para isso, para corrigir provas mais rápido. Ou seja, eu pego o que o Léo está falando aqui do meu lado, putz, eu preciso de capacitação, como é que eu capacito mais rápido? Isso são aplicabilidades para agora, não é para esperar. O governo talvez deveria estar já com um plano avançado disso. A gente fez um plano com El Salvador, que é público também, está nas nossas mídias, que a gente está trabalhando a digitalização inteira do país. Não é um projeto único, não é um projeto pontual que eu estou fazendo com a secretaria. O Google está fazendo um projeto completo para o país inteiro. Quando eu vi aquilo, como brasileiro, eu pensei, cara, por que isso não está no Brasil? Porque assim, a gente precisa desse movimento, né? Você falou da China, Ásia, você pega a Coreia do Sul, você pega a China, a quantidade de doutores em inteligência artificial só perde para os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão nessa batalha há 50 anos, 100 anos, sei lá, muito tempo. Então, assim, você vê o salto que a China, que a Coreia do Sul, que a própria Ásia, a região, ela deu em relação à formação de pessoas. Então, assim, existe, onde tem muita parte, para finalizar, onde tem muita parte documental, a IA generativa vai ajudar bastante. E a gente não vai perder emprego, como todo mundo fala. Eu sou contra essa teoria de perda de emprego. O ser humano sempre se adapta, né? A nossa capacidade de sobrevivência é a adaptabilidade. Então, a gente vai se adaptar, a gente vai pensar diferente. O nosso cérebro tem muito mais neurônios, tokens, né? Que é o famoso tokens, né? A gente tem muito mais tokens do que uma inteligência artificial por hora. Então, assim, a gente vai se adaptar, a gente vai ter, um dos professores falou, inteligência híbrida, né? A gente vai trabalhar com a máquina e a gente vai trabalhar com a inteligência humana. Eu acredito muito nisso, tá? Só para complementar aqui, olhando para os aplicativos da Meta, enfim, os nossos produtos, de fato, acredito que marketing seja onde está maior ganho, vamos dizer assim. Até porque quando você olha, por exemplo, no nosso caso, né, nas nossas plataformas em especial, a personalização de anúncios, o público que você atende, então eu te diria marketing e o relacionamento com o seu cliente. É onde você certamente terá mais ganho. E aí, quando você pensa nessa coisa do trabalho burocrático que você não vai ter que fazer, você tem um ganho enorme em produtividade, que foi uma das coisas comentadas aqui. E até para complementar um pouquinho o que o Léo falou, o Brasil é, de fato, um dos países mais criativos e a América Latina é onde tem o maior número nascente de startups, né? Tanto que a região, vários países da região são sempre prioritários para as nossas empresas o tempo inteiro. Em adoção de uso de IA. Saiu uma matéria semana passada do IDC, procurem. IDC Estudo AI. Nós somos o país que mais está buscando utilizar a IA. A pergunta que a gente tem que fazer é qual é o benefício que está resolvendo. E indo direto na tua pergunta, tem uma parábola que não é nova, é uma estratégia chamada parábola da semeadura. É desenvolver as sementes. Isso é fundamental para o nosso país. A Semantics utilizou exatamente esse conceito. Eu vou treinar, capacitar, e muitas dessas sementes elas vão crescer em outras terras.
terras dos vizinhos, dos concorrentes, né? Mas a gente tem que continuar plantando e cultivando as melhores sementes. Então, a Semantic sempre teve essa cultura. É uma cultura, não é nova, mas é assim que a gente utilizou para capacitar, treinar, e muitas das vezes caras que entram na Semantic justamente para se capacitar e para ganhar o triplo, o quadro, zero problema. A gente tem que plantar as melhores sementes sabendo que o fruto que vai dar lá, de uma forma, nasceu da nossa semente. Então, esse é o conceito. A gente utilizou o modelo de partnership SOAP, né? Que é programa de stock option, mas eu, quando fui a ser listado, eu doei 3% das minhas ações pessoais para todos os funcionários. Desde a copeira, desde a recepcionista, todos. Isso valores. Bom, já que falamos bastante de marketing de vendas, quero lembrar que o painel adiante vai ser sobre cases de marketing e comunicação. Vão ter 3 palestras incríveis de casos na área de marketing e comunicação. Tem uma pessoa aqui atrás. Opa, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Caio, sou estagiário da Net Center e mês que vem na KPMG. A pergunta que eu tenho gira em torno da questão da computação quântica, que eu vi que a Google tem muito avanço nessa área, em pesquisa e desenvolvimento. Eu queria saber, na aplicação de mercado, pergunta para o Leonardo, da esquerda, o que ele vê no Brasil em questão de aplicação de mercado, a questão da mão de obra específica, matemáticos, computacionais, engenheiros de machine learning, que é uma mão de obra escassa, e o que ele vê na dinâmica do Brasil, em questão de mercado, em relação ao Léo também, né? O outro Léo. O que a Google vê como vantagem no avanço disso tecnológico, o que ela tem a oferecer nisso em cloud. E qual é o seu nome, desculpa? Para a Verônica, eu queria fazer a pergunta em relação à Meta. O que a Meta tem em relação à computação quântica, o que ela espera em relação à aplicabilidade nos seus serviços e produtos? Eu vejo 4 setores, pragmaticamente falando. Mercado financeiro, mercado de aeroespacial, satélite está ligado, mercado de saúde e mercado de consumo. Eu vejo esses 4 grandes mercados como potenciais aceleradores da computação quântica. O que a gente tinha erros de 1000 para cada 1000 erros, 1 acerto, hoje a gente já vê 10 para 1. Participo do Quantum Center, provoca você, entra no Quantum Center ETH Zurich, maior centro quântico da Europa. Hoje tem 600 pessoas só pensando em aplicações de computação quântica em casos reais de indústria, casos reais de problemas sociais, públicos, sanitários e por aí vai. Então, eu olho esses 4 grandes segmentos no Brasil como potencial. Por quê? Primeiro, mercado financeiro. Pessoal, a gente é uma referência no mundo no setor financeiro. Quem aqui já teve a oportunidade de viver fora sabe o que eu estou dizendo. Cheguei... até hoje eu pago meu imposto nos Estados Unidos com cheque, transmitindo cheque via correio. Enfim, eu acho que aqui nós temos que potencializar aquilo que de fato o Brasil é uma referência. Então, o mercado financeiro, nós somos uma referência para o mundo. Está aí o Pix, o que aconteceu, não preciso nem falar. Né? A gente é o primeiro país a adotar de um fator de público uma capacidade tecnológica muito diferente de mercados muito mais desenvolvidos que o nosso. O Brexit é outra coisa que vai acelerar muito isso. Então, eu acho que o setor financeiro. Setor da saúde, pela regionalização e a capacidade que o Brasil tem com a multidisciplina, multipopulação, 200 milhões, mais de 200 milhões numa população que ela geograficamente está muito distribuída. Então, você tem uma capacidade, tanto que biotecnologia e tudo isso envolve isso que eu olho com saúde. Né? Consumo, não preciso nem falar, o brasileiro e precisa... é consumo. Né? Eu acho que a gente tem uma capacidade e precisa disso. E o último, acho que aqui Embraer é um caso, outro tipo, caso está aqui, ó, do nosso lado aqui, pessoal. A gente é hoje uma referência nesse segmento, principalmente ali o que a gente chama de aeronaves middle, né? Por que não amanhã, no lançamento, por que não construindo, ajudando essas empresas, como está aqui, a própria Starlink, né, desenvolvendo a Amazônia, trazendo isso, como é que a gente pode criar parcerias para isso? E a computação quântica, na minha visão, ela vai beneficiar e acelerar muito esse desenvolvimento desses segmentos e aplicações. E citando aqui também empresas, né, com essa robustez, propriedade, né, Petrobras, Embraer, Embrapa, são assim, fantásticas em termos de desenvolvimento, tecnologia, de soluções, etc. São louváveis. Vou falar, responder, o Léo já colocou bem aqui a questão da questão computação quântica. Eu acho, assim, como um engenheiro de software de formação que eu fui,
que eu sou ainda, né, não larguei, ninguém deixa de ser, são ciclos tecnológicos, assim, a gente ainda vai precisar chegar na produtificação, assim, a gente ainda vai precisar chegar em transformar esse supercomputador ainda, né, ele requer ainda uma série de aparatos para funcionar, né, não é um computador que a gente consegue colocar numa mesa para usar, mas isso é o ciclo tecnológico, assim, acredito eu, que vai acontecer como aconteceu com os grandes computadores, que hoje você no seu celular você roda processadores muito mais potentes que eram os computadores há 30 anos, por exemplo. Então, acho que é ciclo tecnológico, isso vai chegar e vai produtizar. O Google tem, sim, sua área de pesquisa, é público também, tem seus benchmarks super notórios e tem sua área de pesquisa também relacionada a isso. E questão da capacitação que você perguntou, a gente investe bastante no Brasil, aqui o Senac é um parceiro do Google para formar a base da pirâmide. A gente está usando os nossos programas, fazendo incentivo do Google, investimento do Google Cloud Brasil. A gente, recentemente, se me falha a memória, mais ou menos 1 ano e meio, a gente publicou que a gente investiria na região 1,5 bilhões de dólares. Então, assim, é super importante. O Google, né, olha para o Brasil, principalmente que é a 8ª economia do mundo, olha com um olhar bem profundo e bem interessante. A gente inaugura data center, a gente cria escritórios, a gente cria um programa agora que parte da engenharia do Google vai estar em São Paulo também, se eu não estiver falando besteira, junto com a USP. Então, a gente vai estar perto como a gente faz lá fora, né? É um modelo muito de sucesso do nosso lado, né? A gente trabalha muito perto das universidades, a gente está fazendo isso no Brasil também, e a gente, cara, tem os números que de mais de 20 mil pessoas já foram treinadas nas plataformas de cloud. A gente precisa treinar, a gente precisa capacitar as pessoas, os nossos parceiros, os nossos clientes, porque sem capacitação não tem adoção também, e não tem esse salto social também. A gente é muito envolvido em programas sociais também. Então, a gente desenvolve muito programa social, investimento lá do google.org, também aqui no Brasil. Então, tem uma série de investimentos que a gente faz na região, e o Brasil certamente é um ponto focal para a gente aqui, tá? Bom, eu vou começar do final falando um pouquinho sobre essa parte de treinamentos, tá? Então, a gente tem uma plataforma voltada para os produtos da Meta. Então, como você é treinado dentro dos produtos da Meta, inclusive com certificações que são possíveis de você conseguir. A gente tinha até o ano passado um lugar que a gente chamava Estação Hack, em São Paulo, e ela basicamente funcionava como uma incubadora de startups e também para treinamento de pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente recebia, e eles eram treinados para programação, desenvolvimento todo de tecnologia, enfim. E em relação à computação quântica, vou ser bem honesta, não sei dizer hoje o que a Meta tem feito, até porque isso certamente ainda não chegou no Brasil. Um pouco nesse sentido que o Léo falou, a gente desenvolve muitas coisas que ficam fora e que demoram um certo tempo para chegar aqui no nosso país. Tem uma comunidade que eu provoco, aibrasil.ai. AI Brasil, tudo junto, .ai. É uma comunidade que está falando muito de aplicações de IA só referente ao mercado brasileiro. Convido a vocês a seguirem. Bom, gente, vou encerrar aqui. Estou muito satisfeito com o resultado, espero que vocês tenham gostado também. Depois pedindo que na hora do coffee break, que vai ser depois da próxima sessão, vocês avaliem o evento. O QR Code lá para avaliar o evento está lá do coffee break. Está aqui nessa telinha também, mas muito, muito pequeno. Então, no coffee break, quem tiver a oportunidade de pegar o link, podem preencher em casa depois, que é para avaliar nosso evento, que é muito importante. Muito obrigado a vocês aqui, e vamos já passar para o próximo painel, que vai ser moderado pelo João Forma, que é também um estudo de caso de mais 3 empresas brasileiras aqui. Obrigado.